Pega o santo livro aí, abra comigo no livro, melhor dizendo, na carta, na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso 22. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22. Mas antes de ler, vamos fazer como de costume. Isso nos abençoa demais. Em nome de Jesus, que você possa praticar esse princípio, irmão, de declarar, de liberar as palavras de Deus, liberar os oráculos do Senhor, as mensagens de Deus. Isso faz toda a diferença. Você vai declarar comigo assim nessa hora, diz assim: a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso eu medito na tua palavra de dia e de noite, para ser bem sucedido. E sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede nessa noite. Agora com voz bem grande, central, fala assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga: e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Vamos ler o texto na versão da tradução da nossa Bíblia aqui, na central, a NVI, diz assim: mas o fruto do Espírito é, preste atenção, mas o fruto, no singular, já vou explicar para você, do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Presta atenção. Os que pertencem a Jesus. Quem pertence a Jesus aqui? Então, meu irmão, crucifica a carne. Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aqui está uma chave poderosa, que é o que vai amarrar toda essa palavra, toda essa mensagem, irmão. Presta atenção. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É só assim, irmão. Você vai entender, no final dessa mensagem eu quero conduzir você, eu quero caminhar com você, para você chegar nesse lugar. Você vai chegar e dizer para você mesmo: Senhor, eu só posso viver o fruto do Espírito se eu andar no Espírito. Só se eu andar no Espírito, na minha força, na minha capacidade, né? na minha disposição apenas, eu não consigo, não sou capaz. Mas pelo Espírito Santo eu vou andar e eu vou gerar esse fruto na minha vida. Então, olha lá, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém, central? Até aqui eu quero esclarecer e chama muita atenção, e até eu confesso para você que é um pouco difícil, porque quando você vai falar sobre o fruto do Espírito, que se manifesta, aqui Paulo apresenta 9, né? E 9 é plural, 9 são, e aí o jeito correto é dizer frutos, mas não é, ele diz o fruto. Isso no texto original, tá? Isso não tem erro aqui de versão, de tradução, não. Está correto. A palavra que ele usa é fruto, ele não usa plural. Mas aí ele fala, o fruto é, e aí ele fala amor, paz. E ele vai falando, são 9. São 9. Deixa eu apenas, isso aqui é cultura que não acrescenta nada. Mas você percebeu quantos dons do Espírito Santo tinha lá em 1 Coríntios 12? Quantos dons do Espírito Santo? Quantos que eram? 9 dons. Quantos frutos? Olha, tem que falar no plural, mas o fruto, ele se manifesta de que maneira? 9. Olha que interessante isso aí, irmão. Tem algo de Deus aí, né, em relação a isso. Apenas uma informação. Mas sabe, querido, uma coisa que nós precisamos entender
E eu queria, até cheguei a pensar nisso. Tem alguém aí da célula, tem aqui, da célula que é a melhor célula da central. E de manhã eu estava bravo com a minha célula, eu falei que é a pior célula da central. A pior, porque nós tivemos batismo ontem, sabe da nossa célula, quem estava aqui, o Adriano batizou, feliz demais, alegre. Aí a célula apareceu aqui, quem apareceu? O Gili apareceu, você não conversa comigo, estou de mal de você também, porque ele é da célula, viu? O Gili, quem mais? O José está aí? Cadê o José? Ah lá, o José, o Gili, o José e o Altair, só 3. Ah, que vergonha, a pior célula da central, a pior. Que coisa feia, irmão, eu estava mordido, mas tem coisa boa lá na nossa célula. Uma das coisas boas, irmão, eu tenho vocês sabem que eu sou diagnosticado mesmo, né? O psiquiatra, o neuropsiquiatra, nem é psiquiatra, é neuropsiquiatra, ele olhou para mim um dia e falou assim, você é doido, meu filho. E aí ele pegou lá, enfiou um remédio em mim, e ele disse que eu tenho o tal do TDAH. Eu falei, nem de longe eu tenho esse negócio. E essa história que a pastora contou aí, né? Porque o jeito que ela falou, depois você corrige esse negócio, que parece que o inimigo fui eu. O jeito que você falou, vocês entenderam? Que aquele negócio que aconteceu lá em casa, do jeito que ela foi falando, e eu fui me oprimindo ali, irmão. Aí eu tenho que orar no Espírito, porque parece que o Satanás fui eu lá em casa. Irmão, eu não fiz nada, eu sou um anjo de candura. Ela me acusa, mas assim, não teve investigação, não teve, né, o processo legal não correu, né, e se correr, eu vou recorrer até ir para o Supremo Tribunal. Mas assim, acredita-se que disseram, você sabe quem que é advogado aqui? Tem quantos advogados aqui? Não tem nenhum advogado lá, para. Advogado, irmão, advogado é o seguinte, né? Se eu chegar para um advogado e falar assim, doutor, eu matei a minha esposa, ele vai te chamar no canto e vai falar assim, dizem, você não pode assumir, você sabe que é assim que funciona, né? Infelizmente é desse jeito. Irmão, ela diz que eu deixei algum negócio lá na... O que era que eu deixei mesmo? É porque se eu falar, eu admito que eu fiz. Então, para não admitir, mas que eu deixei algum negócio na pia e estava sem água, é verdade. O prédio estava sem água, ficou um dia sem água, aí teve um problema lá, e daí voltou a água e a torneira estava aberta e eu deixei o filtro do café, eu fiz um café para ela, para agradar ela, irmãos, botei lá, olha isso aí. Mas aí na hora que a água voltou, a pia encheu, transbordou. Irmão, nós chegamos em casa, a casa estava boiando, mas isso é o Satanás, irmão, isso é o inimigo. Querido, por que eu estou falando isso para vocês? Para que eu fui entrar nesse negócio? Oi? Do TDAH, mas o que eu tenho que falar desse negócio? Esquece desse negócio aí, volta para o texto, irmãos, meu Deus. Querido, o fruto no singular, eu estava falando para vocês da dificuldade que não é? Porque assim, são nove, olha lá, né? Porque são 9 manifestações do fruto, mas é um único fruto. Aí eu estava falando, lá na nossa célula, isso lembrei agora, a melhor célula da central, na nossa célula, eu tenho um hiperfoco, é uma das coisas que tem, o TDAH tem desses negócios, hiperfoco. Irmão, eu sou apaixonado. Toda quinta-feira eu passo e eu levo, isso desde a época da maçonaria, quando eu estava na célula maçonaria, eu levo um saco, né? Eu fico triste quando passa o período, a época de pocã e de mexerica, porque eu levo um saco de mexerica, é ou não é? Levava lá na maçonaria, um saco, e a gente se acabava, a célula acontecendo, e a gente comendo mexerica, a gente comendo pocã e tal. Eu amo, lá na célula Legendários, que é a nossa célula, eu faço isso. Toda semana, eu levo um sacão, eu passo e pego, e eu amo, e aí aquele cheiro gostoso, né? E a gente ali, irmão, o fruto do Espírito Santo é parecido. Eu cheguei a pensar, falei assim, acho que eu vou comprar um monte de mexerica, e vou trazer no culto, entregar para cada uma, e aí você pegar ela, descasca aí, irmão. Aí o irmão descasca. O que você está vendo? É um único fruto. Qual que é o fruto? Mexerica. Mas como que ele é? Ele tem gomos. Eu não lembro quantos gomos tem. Eu nem sei se tem um ali específico. Às vezes tem um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, talvez. Mas tem. São os gomos. Mas é um fruto. É um fruto. Cacho de uva, mesma coisa. Cacho de uva é um fruto, mas que tem aqueles gomos. Então, lógico, irmão, essa é uma forma
O nome disso na teologia é antropomorfismo ou antropopatia. É uma forma de comunicar para nós. Deus usa formas de comunicar conosco coisas que são transcendentes, coisas que são muito grandes demais. Então, para a gente entender, irmão, o fruto, presta atenção. Então, ele é singular, né? Fruto no singular. Por quê? Ele mostra que essas qualidades, né, que foram apresentadas aqui, elas não são frutos independentes. Entenda? Não são frutos independentes. Pelo contrário, elas estão interligadas. O amor está ligado com a paz? Está ligado com a alegria? Está ligado com a longanimidade? Está ligado. Então, eles são interdependentes um do outro. Por isso que é no singular. Fruto. É o fruto do Espírito Santo. A palavra é usada no singular. Né? Apesar de nós aqui vermos 9 virtudes, como eu falei com vocês, a exemplo dos 9 dons espirituais, não é? Mas é fruto no singular. Por quê? Elas trazem as características de uma vida que é transformada pelo Espírito Santo como um todo. Isso atinge todo o nosso ser. Amém, Central? E eu quero falar sobre cada um deles com vocês nessa noite. Eu quero ir aqui apresentando. Já falamos uma mensagem só sobre o amor. Eu te disse, o amor ágape é o amor incondicional. Pegue aí o livro, a primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 8, que aí você vai ver esse amor ágape, o que as Escrituras dizem sobre esse fruto do Espírito, que é o amor. O amor. Diz o texto sagrado em 1 de João, capítulo 4, verso 8, diz assim, olha lá, quem não ama, não conhece a Deus, e ponto final, irmão, ponto final. Eu não concordo, vai sem corda mesmo, vai sem concordar, isso aqui é verdade de Deus, indiscutível, verdade inerrante, tá bom? Então assim, não tem como discutir com isso. Você não ama, meu irmão, você não conhece a Deus. Você pode ser religioso, você pode frequentar um prédio, né? Você pode fazer o que você quiser. Mas se você não ama, você não conhece a Deus. A Bíblia está dizendo aqui que quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Deus não está, Deus é. Essa é a essência de Deus. Deus é amor. E esse amor, irmão, esse amor que é apresentado para nós aqui, é esse que eu te disse, é o ágape. É o amor incondicional. Sabe, eu sempre me pego, e eu tenho que lutar, e você também. Porque, irmão, tem gente que é legal com a gente, tem gente que é gente boa demais, né? Tem gente, irmão, que a gente assim, se alegra com a pessoa, a gente ama de graça assim, não é de graça, porque a pessoa paga, né? Porque a pessoa, ela trata a gente bem, ela faz coisa boa para a gente, o que a gente faz? A gente corresponde a ela, a gente ama. Mas você sabia que Jesus disse, presta atenção nisso, porque são palavras do próprio Jesus, se você e eu fizermos isso, se a gente amar só quem ama a gente, se a gente fizer o bem só para quem faz o bem para a gente, você lembra o que Jesus falou sobre isso, irmão? Quem lembra? Vocês estão lendo o Evangelho? Não? Leu pelo menos Mateus 5, 6 e 7? Porque lá Jesus apresenta isso. Irmão, Jesus diz para nós que nós somos iguais aos pagãos. Nós somos iguais àquelas pessoas que elas não têm Jesus, não têm Deus. E não pode ser assim. Se eu fizer o bem só para quem faz bem para mim, irmão, eu sou igual a qualquer pessoa. É lógico que é fácil. Agora, difícil, irmão. Difícil. E a gente deixar o Espírito Santo transformar o nosso ser interior e amar até os nossos inimigos, porque esse é o mandamento. Jesus disse, ama o teu inimigo. Ora por quem persegue você. Irmão, isso não é possível. Você acha que você consegue? Tem alguém aqui que fala, eu dou conta. Por mim, na minha força, no meu braço, na minha força de vontade, eu resolvo esse negócio e vamos para cima. Tem alguém aqui que tem essa empáfia, essa audácia, já fala assim para o cara já se assustar, para encarar isso? Lógico que não, irmão. Isso não é possível. Humanamente, não é possível. Você, nós precisamos da obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não gerar em nós esse fruto, qual que é o fruto, irmão? O amor.
Esse é o amor de Deus. Não é o amor eros, que é o amor sexual, o amor erótico, de onde vem a palavra erótico, né? Não é esse, irmão. Não é. Nem o filéu, que é o amor fraternal. O amor fraternal, ele é aquele assim, você me dá e eu devolvo, e a gente vai levando essa relação, né? É uma relação assim, tem que ter equilíbrio. Você sabe que relação que não tem equilíbrio, ela se perde, ela desanda. Né? A pessoa deposita na conta, daí ela saca, daí ela deposita de novo. Se sacar, vai para o vermelho. Irmão, a hora a conta fale. Então assim, esse é o amor filéu. Agora o amor ágape não. Esse é o amor que vem de Deus. E é esse o amor que nós somos chamados para viver. Esse é o amor que você e eu somos chamados para viver. Esse é o padrão do céu, irmão. Esse é o padrão de Deus. Mas ele só é possível mediante a obra do Espírito Santo. Só o Espírito Santo agindo em mim e em você. Dá lugar para o Espírito de Deus. Ainda bem que Deus está dizendo para mim e para você aqui que o fruto é do Espírito. E o Espírito de Deus vai fazer essa obra na minha e na sua vida. O Espírito Santo vai transformar o nosso ser. Sabe, irmão, tem uma canção antiga que eu gosto demais. Essas canções antigas. Essas novas eu canto porque eu olho no projetor e eu canto olhando a letra. Mas as antigas são aquelas que marcaram a minha jornada, não é? É uma memória afetiva, não é melhor ou pior, mas é memória afetiva. Mas tinha uma que falava: Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Você lembra dela? Alguém lembra dessa canção? Que o Espírito Santo venha fazer essa obra em mim e em você. Que nós possamos render a Ele todo o nosso ser. Ele venha transformar o nosso ser. Amém, Central? Vamos caminhar aqui, irmão, porque a hora não para. Olha lá, segunda coisa, alegria. Alegria. Peguem o Santo Livro, abra em Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos, carta de Paulo a Roma, capítulo 14, verso 17. Olha que coisa tremenda aqui, falando sobre essa alegria. Diz o texto sagrado, na versão da nossa Bíblia: porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, não é? Mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmão, essa alegria aqui, essa não é uma alegria natural, essa alegria aqui não é uma alegria circunstancial. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Sabe o que tem acontecido conosco? Muito, demais. E o povo de Deus tem andado muito abatido. O povo de Deus tem andado muito entristecido. Esse tempo eu estava orando. Eu falei com algumas pessoas até sobre isso. Estava buscando a Deus. E Deus falou muito forte no meu coração sobre isso. O inimigo tem usado uma estratégia. Sabe qual que é a estratégia? Te entristecer. Acontece alguma coisa, uma circunstância, um problema, sabe? Alguma coisa decorrente da vida, ou uma circunstância que o próprio diabo, ele levanta ali um tornado, né? Tem tempestade que é o próprio diabo, né? Aquela tempestade mesmo de quando Jesus estava com os discípulos no barquinho lá dormindo, indo lá para Gadara, foi o demônio aquilo lá. Tanto que a palavra que Jesus, ele usou ali, diz que ele levantou e ele repreendeu. Eram os demônios do gadareno, estava desesperado, falou: esse homem vai vir aqui, ele vai acabar com a gente, então vamos dar um jeito de destruir eles antes dele chegar aqui. E levantou, batalha espiritual. Vocês creem em batalha espiritual? Irmão, tem gente aqui que não está discernindo, vou falar pelo Espírito de Deus. Tem gente que está no meio de batalha espiritual e por não ter discernimento, por não ter sensibilidade, está achando que é normal, é coisa da vida, não está se levantando. Tem que se levantar em batalha, irmão. Levanta uma aleluia, se levanta na autoridade do nome de Jesus, luta, guerreia, o Senhor vai adiante de nós. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Mal algum te alcançará, praga alguma te atingirá, meu irmão. O inimigo vai se levantar contra você, se levanta. A Bíblia diz, ele vem por um caminho, mas ele tem que retroceder por 7 em nome do Senhor dos Exércitos. O nosso Deus, ele é general de guerra. Ele luta por nós, ele luta por você. Fala para o irmão aí, o Senhor luta por você, meu irmão. Irmão, o diabo se levantou lá, e Jesus repreendeu. Só que às vezes, irmãos, se a gente não se posiciona, não se levanta, não batalha, não guerreia, o inimigo vai tocando as nossas vidas,
e vai gerando uma tristeza. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é o quê? É a sua, a minha, a nossa força. É a nossa força. Irmão, tem gente que está fraca. Tem gente que tá molenga aí. Sabe por quê? Porque o inimigo foi certeiro. Ele atacou você de uma maneira, entristeceu. Você anda triste, anda abatido. Uma pessoa triste, uma pessoa abatida é uma pessoa, olha na minha direção, é uma pessoa fraca. É fraca. Ele enfraqueceu você. Ah, querido, a alegria do Senhor é a tua força. Mas é a alegria do Senhor. Sabe qual que é o nosso problema em relação a isso aqui? Que a gente fica procurando circunstâncias para justificar. Ah, eu estou alegre porque eu recebi um aumento de salário. Sendo que as Escrituras estão dizendo, meu irmão, que o reino de Deus, ele não é. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é roupa, não é o carro novo, não é nada disso. O reino de Deus, o qual você foi chamado, o qual você foi atraído. O reino de Deus é um reino do quê? Ele é um reino de justiça, ele é um reino de paz, e ele é um reino de gozo, de alegria no Espírito Santo. Alegria, meu irmão. Alegria do Senhor. Alegria do Senhor, na presença de Deus. Sabe, irmão, eu tenho que me segurar, né? Eu tenho que me segurar, porque eu estou aqui na celebração, e de vez em quando, graças a Deus que eu sento para frente, e eu fico virado para frente, eu fico de olhinho fechado. Porque se eu ficar olhando para trás, se eu ficar olhando muito para você, o inimigo ele me ataca para roubar a minha paz. Porque eu não consigo entender que alguém que está na presença do Deus vivo e todo-poderoso, o Deus santo, justo, maravilhoso, grande e poderoso, o Rei do universo, e essa pessoa está assim, Vocês já ouviram o crente ventilador? Aqui na igreja não tem ventilador não, irmão. Aqui é ar-condicionado, aleluia. Porque o ventilador, ele fica assim, o crente ventilador, ele fica assim. O tempo todo. Parece que ele veio para reparar na vida dos outros. Parece que ele veio, irmão, ao invés de ele focar em Deus, buscar Deus, se derramar na presença de Deus, se entregar, ele está preocupado, sei lá com o quê. Ele não se derrama. A Bíblia diz que na presença do Senhor há alegria completa, central. A verdadeira alegria na presença de Deus, irmão. Na presença de Deus é a alegria verdadeira. Aí não fica com cara de borocochô aí, com aquela cara de que comeu e não gostou. Não, meu irmão, né? Então Deus me ajuda, que eu fico com o olhinho fechado e virado para frente, para não olhar a cara do cara que fica assim. Parece que está emburrado. Meu irmão, se ficar emburrado, de verdade, se você não veio aqui e para se libertar dessas amarras, você está aqui para ficar emburrado. Eu briguei com a minha esposa. É lógico, o diabo vai atacar você na hora de vir para o culto, para te amarrar mesmo, para você ficar emburrado aqui, ficar de carinha feia, sabe? Com aquele sentimento. Irmão, você não serve a Deus por sentimento. Nós servimos a Deus por fé. O profeta, ele falou que ainda que tudo dê errado, olha isso. O homem era crente demais. Nós estamos precisando melhorar. O profeta falou o seguinte: ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça. Meu irmão, você sabe que figo é flor. Quem sabe que figo é flor? Eu contei de manhã, expliquei. Quem estava de manhã sabe. Disse aí, figo é flor. Figo é flor, não é fruto. Ele é uma flor. E quando o profeta está dizendo, ainda que a figueira não floresça, ele está falando assim, não deu figo, não tem um figo no pé. Não tem um figo. Ainda que a videira não dê o seu fruto, uva. Não tem uva. Irmão, vocês não têm noção. Isso dentro da cultura, do contexto da época, irmão, isso era tudo. A uva, né? Até para sanitizar a água, era usado o vinho, o suco de uva já fermentado, tinha que colocar na água, porque a água não tinha esse processo que nós temos aí de purificação, esse processo que a água passa. Então assim, vocês lembram Paulo falando com Timóteo? Timóteo, você está com esse problema, bem provável que ele tinha H. pylori, bem provável, tá? Mas esse é outro assunto, o Claudinei falando as coisas, né? Ele estava com aquele problema no estômago, aí Paulo falou assim, é o seguinte, você vai beber água, mas você vai colocar um pouco de vinho dentro da água. Aí o pessoal da cachaça fala, tá vendo? É a Bíblia. Não, meu irmão, aquilo ali era uma atitude fitossanitária. Era para purificar a água. Era para a água ser sanitizada. Para a água ser potável. Porque é bem provável que o que estava causando o problema estomacal no Timóteo era uma água contaminada. Água contaminada.
Mas esse é outro assunto. O vinho ali, irmão, a uva era para tudo, irmão. Mas daí diz o profeta, fala, não tem uva. A videira não deu uva. Agora vai piorar. Porque ele fala assim, ainda que a oliveira minta. Ainda que a oliveira minta. Vocês já viram a oliveira mentir, irmãos? A oliveira mesmo, não é o oliveira. A oliveira, a árvore. A oliveira, ela dá azeitona. Azeitona pro sei para mim é uma delícia. Eu amo. Quem gosta de azeitona? Eu fui almoçar, um irmão, o querido me levou para almoçar agora, naquele restaurante chique, bonito. Irmão, a azeitona era desse tamanho. E eu sou zoiudo, né, irmão? E eu comia assim, né? Eu peguei algumas, coloquei no prato, aí o pessoal pegando as minhas azeitonas, mas eu estava quase brigando, porque assim, pensa numa azeitona carnuda, mas uma delícia. Para nós, azeitona é isso. Irmão, nosso contexto, você não pode pensar, interpretar as escrituras, a gente tem que entender todo o contexto. Irmão, azeitona era tudo naquele tempo. A luz que eles tinham vinha, sabe de onde? Sabe de onde vinha a luz que eles tinham? Do óleo de oliva. O povo era chique, hein? Óleo de oliva, hoje é uma fortuna esse negócio. Era, irmão. E não tem azeitona na oliveira. A oliveira mentiu, não deu azeitona. E aí, irmão, esse quadro só vai piorando, né? Depois você vê lá o livro do profeta Abacuque, capítulo 3, se não me engano, tem essa história. Só que é interessante, ele fala assim, roubaram o gado do curral, não tem gado, a lavoura não deu nada, está tudo um caos. Mas aí ele fala assim, todavia, você sabe, todavia, eu vou me alegrar em quem, irmão? É no Senhor. Por quê? Aí ele fala, sabe por quê? Deus me pega, Deus me dá pés ligeiros como o da corça, me faz andar nos lugares altos. Deus te leva a lugares mais altos, irmãos. Deus te tira do lugar da dor, do sofrimento, da angústia, do problema, da circunstância contrária, e Deus te leva a olhar por fé aquilo que Ele vai fazer na tua vida, porque esse momento não é o final. Isso aqui não é o final, irmão. Essa circunstância não é o final. Pode aplaudir, se for aplaudir, aplaude. Irmão, isso é temporário, irmão. Eu já falei, você já ouviu pregando aqui, quem ouviu, né? Irmão, o deserto não é nossa casa, o deserto não é nossa morada, deserto é lugar de passagem. Pode passar pelo deserto, mas Deus tem uma terra prometida para nós. É para lá que nós estamos indo, Central. É para lá, irmão. Então vamos nos alegrar no Senhor. Pode estar tudo difícil, pode estar tudo contrário. Olhando humanamente, naturalmente, você fala, meu Deus do céu. Mas sabe, irmão, você se alegra em Deus. E essa alegria do Senhor na tua vida, ela te dá uma força descomunal, uma força sobrenatural. Aleluia. Essa é a alegria que o texto está dizendo aqui, é um gozo interior. Diga comigo, gozo interior. Olha lá, irmão, não depende das circunstâncias, não depende, meu irmão, desse cenário. Mas diz que isso, diz que o Trump vai taxar, e não sei o que. Meu irmão, você não depende disso, a tua vida está segura nas mãos de Deus, ela é fruto da presença de Deus, aleluia. Tem uma canção antiga também, hoje eu estou das canções antigas, cantei lá com o pessoal do louvor lá no fundo, que dizia assim, não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. Meu irmão, não olhe as circunstâncias, não. Não se guie por vista, se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor, louvado seja Deus. Continua aí, Central. Terceiro, segunda alegria. Terceiro, paz. Olha que coisa maravilhosa. Filipenses capítulo 4, verso 7. Esse texto áureo, esse texto aqui, tremendo, quando nós falamos de paz. Não é? Capítulo 4, verso 7, diz o texto, assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse texto é conhecido demais. Quem já conhecia esse texto da palavra? Eu uso muito esse texto para aconselhar. As pessoas vêm, às vezes, no momento de aconselhamento, eu falo, irmão, que a paz de Deus, ela seja hábito no seu coração e na sua mente. Que ela seja um hábito. E se vem de Deus, você vai ver que você vai ter paz. A paz que excede todo entendimento. Às vezes tem contrariedade, tem obstáculo, tem dificuldade, mas você vai ter paz.
Agora, se você não está em paz, por favor, não entra nisso aí não, que é furada. Quem já ouviu isso? Já ouviu esse sentido, essa explicação? É mais ou menos aí que a banda toca, meu irmão. É por aí que a banda toca. Escuta aqui, Central. Escuta aqui. Paz que excede todo entendimento é uma manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Porque às vezes, irmão, você está vendo como que está amarrado, está entrelaçado com a alegria? Porque nós falamos o quê? Não podemos depender das circunstâncias. Quando o texto está dizendo aqui, paz que excede, irmão, é uma coisa irracional. Porque se você parar para pensar, o mundo está desabando, não está? A coisa está desandada, a casa está alagada, não é? Está tudo dando errado. Como que você vai sentir paz? Como que você vai sentir paz, irmão? Ter essa paz. Aí, o texto diz o quê? É a paz o quê? Que excede? Ela não é racional, irmão. Porque racionalmente, você desespera. Naturalmente, você faz o quê? Você fica doido. Você quer fazer alguma coisa, você quer dar um jeito. Não. Quando você caminha no Espírito, Ele vem sobre você com essa paz que ela é a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. Lá em João, Evangelho segundo João, no capítulo de número 14, no verso 24, você vai se apegar a isso nessa noite, amém, Central? Olha lá, capítulo 14 do Evangelho de João, verso 24, olha o que Jesus fala: deixo a paz a vocês. Aleluia! Jesus está falando para você aqui, meu irmão, deixo a paz a você. Eu deixo a paz, a minha paz eu dou a vocês. E eu não dou como o mundo a dá. Irmão, existe uma paz no mundo? Existe, senão Jesus não tinha dito aqui. Eu dou não como o mundo a dá. Se você está procurando a paz no mundo, cuidado, irmão. Porque ela é uma montanha russa. Você vai viver uma montanha russa. É assim, ó, né? Agora eu estou aqui em cima. Ai, agora eu estou em paz. Por quê? Porque agora eu estou ganhando dinheiro. Porque agora está tudo sob controle. Porque o ser humano ele tem essa coisa. Ele quer controlar tudo. Ele quer estar no controle de tudo. E meu irmão, essa é a maior ilusão que a gente pode ter. É achar que a gente está no controle. Nós não estamos no controle de nada. Você não está no controle de nada, né? Não sei se eu fico falando isso para você, né? Porque, irmão, é a maior ilusão, achar que a gente está no controle. Nós não estamos no controle, a gente quer controle, mas nós não estamos no controle. Aí a pessoa vive essa montanha, por quê? Ela fica procurando a paz do mundo. Tem que estar tudo, sabe, tudo assim naquele estado. Meu irmão, não vai por esse caminho não. Jesus disse, eu deixo a minha paz para vocês, e a minha paz eu dou a vocês. Só que eu não dou ela como o mundo a dá. Não é como o mundo a dá. Amém, povo de Deus? A paz que Jesus ele dá para mim e ele dá para você não é como a paz que vem do mundo. E aí ele fala, não se perturbe o seu coração, não tenha medo. Aleluia? Não tenha medo. Meu irmão, essa paz que excede todo entendimento, ela é uma harmonia que o Espírito Santo trabalha dentro de você, dentro de mim, interior, relacional. É uma confiança e é um descanso em Deus, mesmo em meio às lutas, sabe? É igual Jesus dormindo no barquinho no meio da tempestade. Irmão, você com a paz que vem de Deus, a paz que Ele nos dá, você consegue dormir mesmo em meio à tempestade. Sabe por quê? Porque você sabe que a tua vida está segura nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus, vamos prosseguir. Longanimidade. Quarto, longanimidade. O que quer dizer? É uma paciência duradoura, meu irmão. Só adiantando aqui. Colossenses capítulo 3, verso 12. Colossenses capítulo 3, verso 12. Preste atenção, diz o texto sagrado. Olha lá. Portanto, como povo escolhido de Deus. Cadê o povo escolhido de Deus aqui? Vós sois povo escolhido, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha lá, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Irmão, você está percebendo aqui como que a gente faz? A gente tem que se revestir. É como colocar uma roupa mesmo. Ser revisto, povo escolhido de Deus. Olha o que Paulo está dizendo para os irmãos de Colossos, né? Ele diz lá, povo de Deus, vocês são escolhidos de Deus, vocês são um povo muito especial, santo e amado. Olha que jeito dele, né, se referir a esse grupo aí. E aí ele fala, se revistam de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, mas nós queremos destacar aqui a paciência. Paciência, diga comigo, paciência.
Quem aqui já fez aquela oração assim, né, dali da boca para fora, fala assim, dá-me paciência, Jesus. Quem já fez? Ah, irmão, né? Então se prepara, porque quando a gente pede paciência, logo vai vir ali os testes. Vamos ser testados. Mas essa paciência, preste atenção, não é? De que vem de Deus, ela é algo duradouro. É uma resistência, olha lá, é uma resistência sem perder a fé. Amém? Não é algo que te desmorona, não, irmão. Não é algo que acaba com você, não. É uma resistência sem perder a fé. É uma tolerância com perseverança. Você consegue avançar. Amém? Que o Espírito de Deus nos ajude. Que Ele gere em nós. Por mim mesmo, por você mesmo. Irmão, a gente vai perder a paciência o tempo todo. Mas pelo Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo, eu e você vamos gerar esse fruto, né? Pelo Espírito de Deus, nós vamos gerar a paciência duradoura ou longanimidade. Amém? Quinto, benignidade. O que é a benignidade, irmãos? Benignidade é uma atitude bondosa. Pega aí Efésios capítulo 4, verso de número 32. Lembra que Jesus falou, pela minha palavra vocês estão limpos. A palavra de Deus, meu irmão. A palavra de Deus está limpando a gente aqui. Porque Deus quer implantar em mim, em você, em nós, esse fruto do Espírito, gerar em nós o fruto do Espírito. Efésios capítulo 4, verso 32 diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então, meu irmão, essa benignidade é uma atitude bondosa, gentil e compassiva com os outros. É uma disposição que o Espírito de Deus, Ele gera em nós para fazer o bem. Amém? E aí o próximo, caminhando assim de irmão gêmeo, caminha de mãos dadas. Todos o fruto aqui, eles são interligados. Mas agora bondade. Bondade, irmão, que é uma expressão um pouco diferente. É uma ação prática do bem. Essa bondade aqui é uma ação prática. Já a benignidade é uma disposição interior. Então aqui, agora é uma ação prática. Romanos capítulo 15, verso 14. Diz o texto sagrado, diz lá, Romanos capítulo 15, verso 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios do quê? Central, do que vocês estão cheios? De bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Bondade, irmão, né? Até eu falei aqui de manhã, vou falar já, mas já antecipando, né, sobre, muitas vezes a gente vai admoestar alguém, a gente vai ajudar alguém, mas precisa ajudar com correção, né? A gente precisa corrigir, alinhar, corrigir rota. Irmão, você tem que fazer isso com bondade. Você faz isso com bondade, né? Com amor, faz com amor. Não é interessante lá o jovem rico, quando Jesus dá uma apertada nele, me encanta o texto, porque diz que Jesus o amou e lhe disse. Jesus o amou e lhe disse, falta uma coisa para você, rapaz. Vai vender tudo que você tem, dá para os pobres, depois você vem me seguir. E aí ele ficou chateado, triste, pesaroso, diz que ele foi embora, contrariado com as palavras de Jesus. Por quê? Porque Jesus falou aquilo que ele não queria ouvir, mas Jesus falou em amor. Às vezes as pessoas não vão aceitar o que você vai falar para elas, mas se você falar em amor, em bondade, irmão, você pode ficar tranquilo. Deus aprovou você. Deus aprovou você. Bom é quando as pessoas recebem no coração, a admoestação recebe, né? Bondade é uma ação prática do bem, integridade moral e atitudes que refletem justiça e compaixão. Amém, povo de Deus? Sétimo, fidelidade. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Quem aqui se identifica e fala assim, que palavra bendita? Quem? Fidelidade. Pega aí Apocalipse capítulo 2, verso 10 e Mateus capítulo 25, verso 21. Nós vamos ler os dois textos. Primeiro Apocalipse capítulo 2, verso 10. Olha isso aqui, irmão, que interessante. Essa aqui é uma carta enviada pelo próprio Jesus para uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Escuta aqui, presta atenção aqui, olha para mim. Essa aqui é uma carta enviada pelo próprio Jesus. E não vai ter boa notícia aqui não, irmão. É uma carta assim, difícil. Uma carta muito desafiadora. Olha o que Jesus vai falar para essa igreja. Jesus diz assim, olha, não tenha medo do que você está prestes a... Alguém aqui gosta de sofrimento? Lógico que não. Nós não somos masoquistas, né? Não somos masoquista. Quem gosta de sofrer é masoquista, né? Olha lá, esse povo também não gostava. Mas Jesus está dizendo para vocês, vão sofrer.
Vocês vão passar por um tempo de sofrimento. Presta atenção. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Interessante isso aqui. Esse 10 aqui, irmão, ele é interessante. Porque o número 10 na Bíblia, ele fala de completude. É um número completo, não é? Irmão, enquanto não completar, não termina. Só que entenda, tem um dia para começar e tem um dia? Tem um dia para começar e tem um dia? Vocês estão comigo aqui, Central? Já estamos encerrando já, o horário está vencendo, está batendo na porta ali. Irmão, a dor começa, o sofrimento começa, mas eu tenho uma notícia para você. Vai passar, meu irmão. Vai passar. Só que, o que vai fazer a diferença é isso aqui agora, ó. Seja fiel. Até o fim, até a morte, se for preciso. Seja fiel até a morte. Sabe por quê? Porque é uma recompensa, um prêmio maravilhoso para mim e para você. Seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida, Jesus está dizendo. Suporta, irmão, aguenta o que for, porque Deus, Ele vai honrar você. Não desiste, não volta atrás, não abre mão. Tem gente que abre mão, na primeira situação, já se torna infiel. Não, irmão, o Espírito Santo quer gerar em mim e em você esse fruto. Qual que é o fruto? Fidelidade. Capítulo 25 de Mateus. Mateus, capítulo 25, verso 21, olha lá. O Senhor respondeu, olha lá, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Meu irmão, seja fiel no pouco. Tem gente aqui que está pensando assim, não, o dia que eu for, o dia que isso, o dia que eu comprar aquela casa, aí eu vou abrir uma célula lá. E não vai, meu filho, mentira, você não mente para você não, mente para Deus que é pior, é mais feio ainda, né? Não, porque se Deus fizer, não, você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Agora quem é fiel no pouco, é fiel no muito. É fiel no muito. E aí Deus está dizendo aqui, ó, se você for fiel a mim, no pouco, é Deus que está falando. Ainda bem que é Ele que empenha a palavra dele sobre nós aqui nessa noite. Amém, Central? Deus está dizendo para você, Ele está dizendo assim, eu vou te colocar sobre o muito. Seja fiel no pouco, e eu o colocarei, eu porei sobre o muito. Venha e participe do gozo, da alegria do seu Senhor. Aleluia! Estamos chegando lá. E depois, fidelidade, né? Olha lá, lealdade a Deus e às pessoas, compromisso duradouro e confiável, né? Tudo isso a gente vai ver na célula essa semana, como ovelhas de Cristo, a gente vai ruminar. Penúltimo, mansidão. Mansidão aqui, irmão, tem um sentido de humildade, né? Na palavra de Deus. Até é interessante que, vocês leram quando Moisés, lá no livro do Deuteronômio, ele fala que quem escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros, foi Moisés. E olha que interessante, ele fala que ele era o homem mais manso. Mas ele falando dele mesmo, a palavra ali, essa palavra manso, na verdade é humilde. É humilde. Vocês já ouviram aquela brincadeira? Eu me orgulho da minha? Não é? Mas irmão, não tem nada de errado, irmão. Não tem nada de errado, que a gente aprendeu essa coisa, que essa virtude, você pode ver que é uma virtude que não se fala. A igreja, infelizmente, a igreja cristã, evangélica, reformada, qualquer que seja ela fugiu dessas coisas. Quando você vai estudar sobre esse tema, é uma vergonha. Você acredita que na literatura cristã evangélica só tem 2 livros cujo título, cristã evangélica, 2 livros cujo título é humildade. Tem livros que, pastor, não, eu li um livro. Não, ele tem lá um capítulozinho, uma partezinha que fala sobre humildade. Mas que o nome dele é humildade, que trabalha humildade, especificamente humildade, só tem 2 livros. 2 livros, um do John Owen, antigo, um livro de 200 e tantos anos, maravilhoso, difícil, maravilhoso, né? Humildade, a chave para a santidade, maravilhoso. Se você puder ler, vai dar trabalho. Eu li ele umas 2, 3 vezes para tentar entender, porque é difícil. O homem é uma mente ilustre. E o outro, maravilhoso, fácil. Esse eu recomendo, é difícil de encontrar ele, né? Que é o livro Humildade, do Peter Wagner, Dr. Peter Wagner, maravilhoso esse livro. São os únicos 2 livros. Pode pesquisar, depois você vai lá para falar, não ir na cabeça do pastor, porque o pastor fala, pastor falou da cabeça dele. Não, irmão, infelizmente,
diferente. Agora, na tradição romana, da igreja, tanto a romana, da grega, né, ortodoxa, tem um monte, eles falam muito disso. Os pais da igreja, aqueles que iam para o deserto lá, eles escreviam tanto sobre esse tema, era um tema tão relevante para eles, mas nós não. Mas isso é importante, porque você está vendo aí, um fruto do Espírito que tem que se manifestar na minha vida e na sua vida, é a mansidão, que é a humildade, o autocontrole diante das provocações, é a força sob controle. Pega aí, Mateus capítulo 11, verso 29, o pessoal do louvor já pode começar a se aproximar, porque a hora já venceu. Capítulo 11, verso 29, vocês conhecem esse texto? Na verdade a gente gosta do verso 28, irmãos, a gente gosta do versículo 28, do capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, porque no capítulo 11, verso 28, Jesus fala assim: vinde a mim, todos vocês, vem todo mundo, pode vir, cansado, sobrecarregado, abatido, desanimado, você está sobrecarregado, venha, irmão, a gente é apaixonado por isso, né? Só que o verso 29 é um convite. Jesus fala: aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai ter paz. Sabe, meu irmão, nós estamos precisando aprender de Jesus, mesmo sendo quem ele era, né? Deus, o verbo encarnado, mas Jesus era manso e humilde. Essa parte a gente não pega tanto não, a gente pega na primeira, verso 28, que diz: vinde a mim, todos vocês estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Mas quando ele fala assim, pega o meu jugo, toma sobre vocês o meu jugo, né? E aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde, a gente não gosta muito, mas é um chamado de Deus para nós nessa noite, amém, Central? Amém. Nós temos que ser humildes como Jesus, mansos como Jesus. Jesus, é algo que eu oro bastante, porque para mim é um desafio, a personalidade de Jesus, irmão, ela nos desafia, porque Jesus ele era manso e humilde, como um cordeiro. A Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matador e ele não abriu a boca dele. Ele não resmungou, ele não reclamou. Não, os reclamões de plantão aí sabem do que eu estou falando, eu também. Muitas vezes é a minha luta, minha batalha, né? A gente se queixa, a gente é dodói, dolorido, né? A Bíblia diz que Jesus não abriu a boca dele diante daqueles que o tosquenejavam, ou seja, que é como ovelha. Mas a Bíblia diz que Jesus ressuscitou como um leão. É como um leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Sabe essa personalidade, irmão? Porque tem hora que a gente tem que ser humilde como ovelha, mas tem hora que a gente tem que ser firme como leão. Eu não sei vocês, para mim é um desafio. De vez em quando eu preciso ser simples, eu preciso ser como ovelha, humilde, e eu sou igual ao leão. E às vezes eu preciso naquela hora ser forte igual ao leão, e aí eu sou igual a ovelha. Eu luto comigo, eu luto mesmo, é uma batalha. Mas Jesus está dizendo para mim e para você: aprenda. Vocês estão com a Bíblia? Vocês estão vendo? Tirou por quê, filho? Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Se você fizer isso, sabe o que você vai receber? Sabe qual que é a recompensa? Você vai ter paz, você vai ter descanso para a sua alma. E por último, já ficando de pé para parecer que está acabando a mensagem, e está acabando sim. Aqui, meu irmão, eu fui pego, aqui eu sou preso, porque talvez esse é meu maior desafio pessoal. Eu não sei qual que é o seu desafio, mas o meu é domínio próprio. O que é domínio próprio, pastor? É a capacidade de governar a si mesmo, seus desejos, emoções, impulsos. É o autocontrole pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25 ao verso 27. Esse texto é muito interessante. Ele é uma analogia, um paralelo que Paulo apresenta para mostrar para nós, irmãos, como nós precisamos focar nisso aqui. Olha lá, o apóstolo Paulo diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa logo, né? Obter uma coroa que logo perece. Paulo, ele está fazendo menção aqui às Olimpíadas, que elas são muito antigas, as gregas, na Grécia Antiga. Você sabe, eles competiam igual a Olimpíadas hoje, lógico que é um pouco diferente as modalidades, né? Colocaram mais modalidade e tal, mas era a Olimpíada. E o cara queria ganhar um prêmio, porque o imperador ia lá, né? O rei, o governante, ele ia lá e ele botava na cabeça do cara
o troféu era uma coroa. Você sabe do que era a coroa? Alguém tem ideia? Eu falei de manhã aqui. Louro. De onde vem a palavra laurear, né? Que a pessoa foi laureado e tal. É algo que engrandecia a pessoa. Ela se sentia assim, o bichão. Né? Filmava e falava ao mesmo tempo. Se sentia poderosa. E Paulo está dizendo aí, ó, vocês fazem tudo isso, se submetem a treinamentos rigorosos, se esforçam. Atleta de alto nível, irmão, não é fácil. Não estou falando desse jogador de futebol de final de semana, de pelada, não. Estou falando atleta. É o cara que ele tem que se dedicar todo dia. É aquele cara que vai lá e ele treina todo dia, repete 1000 vezes a mesma coisa. Não é fácil não, irmão. É rigoroso. Olha lá. Para uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Passa lá. Sabe o que ele faz? Ele fala assim: sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, sem um objetivo. Não. E eu não luto como quem esmurra o ar. Não. Olha lá. Mas eu esmurro. Você está comigo aqui, Central? Eu esmurro o meu próprio corpo. Sabe por quê, irmão? E eu faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sabe, irmão, o desafio é grande para nós. A régua de Jesus é muito alta. Você entende isso aqui? Quantos entendem isso? É igual, né? Não é mais CPF. Puxa, como que nós vamos viver assim? Que padrão, irmãos. Que padrão elevado. Mas eu quero te dar uma notícia maravilhosa aqui nessa noite. Paulo disse o seguinte: se nascemos, lá fala vivemos, no sentido assim, se você tem a vida do Espírito. Você nasceu de novo, meu filho? Você entregou a sua vida para Jesus? Você foi regenerado já? Porque essa mensagem aqui é uma mensagem de Paulo para a igreja, é para gente nascida de novo. Pastor, eu não nasci de novo. Pastor, eu ainda não fiz isso. O que você está fazendo? Está perdendo tempo? Meu filho, não perca mais tempo. Entrega a tua vida para Jesus aqui agora. Recebe a Cristo como teu Senhor e Salvador, como teu único Senhor e Salvador. E agora é a hora. Receba, irmão. Receba a vida de Deus. Nasça de novo. Nasça de novo. E aí, querido, Paulo diz assim: se você nasceu de novo, se você é nascido de novo, se você vive a vida de Deus, não é a vida natural, a vida carnal, essa vida humana, é uma vida animal, né? A vida biológica, não é essa, é a vida de Deus. Aí Paulo diz o seguinte: agora comece a andar no Espírito, porque se você andar no Espírito, irmão, tudo isso aqui, tudo, cada um desses, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, tudo isso aqui, fidelidade, tudo isso aqui vai começar a se manifestar na sua vida de uma maneira tão maravilhosa, porque é o Espírito Santo que está agindo em você. O Espírito Santo está gerando isso em mim e em você, amém, Central? É o Espírito Santo. Então eu quero convidar você, nós vamos cantar essa canção e depois nós vamos orar, mas eu quero convidar você a se render à obra do Espírito Santo. O maravilhoso, como nós temos falado aqui, os dons são de quem? De quem são os dons? Os dons são do Espírito Santo. De quem é o fruto? De quem é o fruto, Central? Então, meu irmão, vamos entregar a Ele nessa noite. Vamos nos render à obra do Espírito Santo. Ele quer trabalhar na minha, na sua vida. Entregue a Ele tudo, tudo, tudo. Vamos cantar. Aleluia.